Oi pessoal, meu nome é Cecília Bristolini e esse é o Mundo que Fiz. Hoje nós vamos falar sobre um assunto de química muito importante, que é soluções. Então vamos lá? Então, gente, uma solução é uma mistura homogênea. O que é uma mistura homogênea? Mistura homogênea é toda aquela mistura que gera apenas uma fase, tá? Por exemplo, água e sal. O sal, ele solubiliza na água, não é? Então, forma uma mistura homogênea. É diferente de uma mistura heterogênea, que forma duas ou mais fases. Então, a solução, ela tem o soluto e o solvente. O soluto mais o solvente é uma solução. O soluto é aquele que é dissolvido, tá? Aquele que está em menor concentração. E o solvente é o que dissolve, né? Aquele que está em maior concentração. Então, por exemplo, água e sal. A água, ele que solubiliza o sal, não é? Então, a água é o solvente e o sal é o soluto. Aqui eu fiz um exemplo de um sólido dissolvido, mas poderia ser também dois líquidos. Por exemplo, água e álcool. Para saber quem é o soluto e quem é o solvente, nós vamos olhar aquele que tem a maior concentração. Por exemplo, se tem mais água do que álcool, a água vai ser o solvente e o álcool o soluto. Quando nós temos soluções, é importante a gente diferenciar os tipos. Nós temos uma solução insaturada, uma solução saturada e uma solução supersaturada. Qual que é a diferença entre cada uma? Para a gente analisar a diferença, nós precisamos saber o que é o coeficiente de solubilidade. Esse coeficiente, ele vai ser o valor que a gente consegue solubilizar em uma certa quantidade de água e também a uma determinada temperatura. Então depende da quantidade do solvente e também da temperatura. Por exemplo, peguei aí o coeficiente de solubilidade do NaCl, que é o sal de cozinha. Então, ele dissolve 36 gramas em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, digamos que tudo aqui está em 20 graus Celsius. Para ser uma solução insaturada, então significa que ele dissolve 36 gramas, né? Digamos que aqui todos têm 100 gramas de água. Se eu pegar e colocar 30 gramas de NaCl, vocês concordam comigo que ele consegue solubilizar mais ainda? Porque o máximo que ele consegue a 20 graus é 36. Só que eu coloquei só 30. Se eu coloquei menos, então ela é uma solução insaturada, porque ela tem menos do que dá para colocar nela ainda. Agora, se eu pegar e colocar, por exemplo, 37 gramas de NaCl, só aguenta solubilizar 36. Então aqui, ó, tem 36. 1 grama que tá a mais aqui vai para o fundo. Se não tivesse esse 1 grama a mais, ia ficar uma solução parecida com a anterior, só que com os 36 gramas. E aí nós falamos que essa solução ela é saturada, saturou, não aguenta mais nada. Então, nesse caso aqui, que eu coloquei os 37, vai ficar 1 grama no fundo. Quando forma um sólidozinho no fundo, é chamado de precipitado ou corpo de fundo. E a solução ela fica saturada com os 36 gramas. Agora vamos para a solução supersaturada. Como eu falei, nesse exemplo aqui, dá para solubilizar 36 gramas. Mas e se eu aquecer? Porque 36 gramas é em 20 graus Celsius. Mas digamos que esteja a 50 graus Celsius. A 50 graus Celsius, o coeficiente do NaCl é 37 gramas de NaCl, que dá para solubilizar em 100 gramas de água. Então aqui eu coloquei 37 e deu para solubilizar porque está a 50 graus Celsius. Então quando resfriar, ela vai continuar solubilizado 37 gramas. Por isso, ela é uma solução supersaturada, porque ela vai ter mais do que ela realmente aguenta. Só que essa solução supersaturada, ela é muito instável, porque como tem a mais do que ela aguenta, então qualquer perturbação pode fazer com que precipite e acabe voltando no anterior, que é a solução saturada, com o corpo de fundo, tá? Então,
Solução insaturada é menos do que dá para solubilizar naquela quantidade de água, aquela temperatura. Solução saturada é o máximo que dá para colocar. E a solução supersaturada você vai colocar mais. Para isso precisa aquecer. Esse coeficiente de solubilidade, ele pode vir numa tabela ou pode vir em um gráfico. E sempre ele vai ter que ter a quantidade do solvente e a temperatura. Quando ele vir em um gráfico, eu peguei um exemplo aqui de uma questão da FUVEST, ele vai vir num gráfico de solubilidade por temperatura. Então, para cada temperatura aqui, vai ter um valor de solubilidade. Então, pode ser que venha mais de um ou só uma substância. E aí você vai olhar, né? Por exemplo, quanto maior for a solubilidade, mais você vai conseguir solubilizar naquela quantidade do solvente. Então, se eu pegasse uma temperatura nessa faixa aqui, ó, o KBr iria ter aí a maior solubilidade. Agora, se eu pegar nessa daqui, ó, então o KNO3 que seria. Então, vamos resolver essa questão aqui da FUVEST. O processo de recristalização usado na purificação de sólidos consiste no seguinte. Então, primeiro, dissolve-se o sólido em água quente até saturação. Resfria-se a solução até que o sólido se cristalize. Os gráficos a seguir mostram a variação com a temperatura da solubilidade de alguns compostos em água. O método de purificação descrito acima é mais eficiente e menos eficiente, respectivamente, nós temos que ver qual que é o mais eficiente e o menos eficiente. Ele aquece e depois resfria. Então, ele tem que ter uma variação grande para poder ser eficiente. Então, olha aqui, ó, a temperatura mais alta, o KNO3 tem o maior, e na temperatura baixa, ó, ele é o menor. Então, significa que ele vai ser bem eficiente na hora que aquecer e depois resfriar. Agora, olha o NaCl. Não varia muito, independente se aquecer ou resfriar. O valor quase não muda, então ele não é muito eficiente, tá? Então, por isso, vai ser a resposta letra E. O KNO3, que é o mais eficiente, e o menos eficiente, o NaCl. Tá aqui nós olhamos uma variação, porque ele queria aquecer e depois resfriar para poder fazer a purificação. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você quer estudar comigo de uma forma personalizada, voltada, né, para as suas dificuldades, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo os meus contatos, que eu dou aula particular, aula em grupo. Então, se você quiser ter aula comigo, entre em contato, vai ser um prazer. E até o próximo vídeo. Tchauzinho!